Amém? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, vocês não têm noção. Tem algo dentro de mim, juro para vocês, gente, não pode jurar, né? Mas eu juro para vocês e prometo para vocês que tem algo dentro de mim prestes a explodir. Eu não sei o que é, se é alegria, mas tem algo de mim sendo gerado durante esses dias. Desde a semana passada, enquanto meu pai falou para mim que eu traria a palavra aqui, Deus começou a gerar algo dentro de mim e é como se um filho estivesse sendo gerado dentro de mim. E eu acredito que hoje é o dia do nascimento dele. Quantos creem que é um novo tempo, que há algo vindo à luz sobre esse dia nessa igreja? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria pedir perdão para vocês também, porque eu acabei sumindo daqui. Não estava nada planejado de eu ir embora, de eu morar fora, de eu voltar para a missão. Mas eu acabei indo, foi o que Deus falou comigo. E também estou muito feliz de ter ouvido a voz dele, de estar obedecendo a voz dele. Hoje eu moro em Belo Horizonte, mais precisamente em Contagem. Contagem é uma cidade que é bem do lado ali de Belo Horizonte. Tem Contagem, Betim e a Grande Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. E eu estou morando lá, voltei, na verdade, para a base de lá, voltei. Agora é minha casa. Esses dias eu estava falando com a minha mãe: ô mãe, eu estou precisando dos negócios aqui para casa, de umas coisas para decorar minha casa aqui. Ela falou assim: moleque, aí não é sua casa não, sua casa é aqui. Eu falei assim: não, mas mãe, eu me sinto em casa, tanto aqui como aí. Mas é algo muito engraçado, porque não tinha nada planejado. Eu não fiz todas as malas, eu levei apenas 5 camisetas para lá, 2 calças e fui morar na missão. Acabei me juntando a um ministério na Jocum que se chama eMove. Esse ministério ele é uma equipe móvel. Ela trabalha com capacitação e ministração em igrejas. E cara, tem sido um prazer enorme, sabe, voltar para o centro da vontade de Deus, voltar a caminhar em cima da palavra que Deus tinha me dado. E tem sido, cara, um prazer enorme, porque eu também sei que hoje eu estou aqui porque é da vontade de Deus, e porque Deus ele tem uma palavra para o coração de vocês. E quantos creem nisso? Amém? Gente, eu estou muito feliz mesmo. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 12. Você pode colocar ali pra gente? Hebreus 12, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pode seguir, o próximo versículo. Fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Passa mais um para mim. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Amém. Jesus, nós queremos te agradecer, porque a sua palavra está diante de nós, e nós sabemos que a sua palavra nos dá vida eterna. Nós queremos te agradecer porque você já começou essa boa obra nos nossos corações, e nós temos certeza de que você é fiel para completá-la até o dia do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Gente, eu queria começar só contando uma história para vocês, mas história não, aconteceu comigo, foi feio, tá?
Ontem eu cheguei em Araçatuba, mais ou menos umas 6 horas da tarde, e meu pai falou que ia assistir o filme do apóstolo Paulo. Eu falei, pô, legal, o filme é bom, eu já tinha assistido. E eu falei assim, cara, não vou ficar aqui sozinho, meu pai vai sair, vou ficar aqui sozinho. Eu falei, vou ligar para alguns amigos, vou mandar mensagem para alguns amigos e vou combinar alguma coisa. E aí a gente combinou também de ir no cinema. E eu fiquei na casa da minha avó esperando meu pai chegar, para quando ele chegasse, eu pegaria o carro e aí eu ia também com os meus outros amigos. Meu pai chegou, fomos, eu fui de carro até o shopping, assistimos o filme acabou, fomos para lá no McDonald's, lá na Saudade, na Avenida da Saudade, lá em Araçatuba. Beleza. Fomos lá, acabamos de sair. Quando eu estava saindo, eu falei para a galera, velho, como é que eu saio daqui e eu volto lá para Porangaba, é isso, pai? Porangaba? É, né? Porangaba, a rua da casa da minha avó. Eu falei, como que eu volto para lá? Eles falaram assim, não, é só você pegar aqui de volta, o mesmo caminho que você fez de ida, você pega de volta, você vai estar lá na Porangaba, a primeira você entra, tá certo, tá tudo tranquilo. E eu falei, vamos lá, fui, peguei a pista, estou voltando para casa, entrei na primeira, à direita, exatamente como ele falou. E eu já sabia que Deus estava aprontando alguma coisa comigo, porque estava muito quieto, e eu estava sozinho no carro, eu estava lá, ouvindo minha música, com o celular, meu celular tinha acabado a bateria, não tinha um GPS para ligar ali, e eu comecei a desesperar, porque eu não via essa tal de Saporangaba, não via a rua da casa da minha avó, não via a avenida de acesso para a rua da casa da minha avó, eu comecei a ficar desesperado. E aí eu comecei a andar com o carro bem devagarzinho, olhando os lugares, prestando bem atenção, se era aquele caminho que eu estava seguindo era certo. E eu estava olhando, passeando bem devagarzinho. Eu falei, cara, não tem nada a ver. Parei um cara ali que eu acho que estava mais bêbado que o Batman. Ele estava lá num canto de uma sarjeta. Eu parei o carro. Eu falei, o senhor, ele... Aí eu... O senhor está bem? Aí ele... Tô bom. Aí eu coloquei a cabeça para fora da janela do carro e falei, você sabe como é que faz o retorno aqui? Como é que volta para ir para Porangaba? Ele falou assim, segue reto aqui. E cara, eu fui na palavra desse cara. Eu falei, eu vou reto aqui, cara, eu não sei onde eu tô, qualquer lugar para mim, tá bom. Eu peguei e comecei devagarinho, bem devagarinho, isso aí já era umas 3 horas da manhã. E indo reto, conforme o cara tinha falado para mim. Logo eu comecei a ver alguns semáforos, logo eu comecei a ver uma avenida ali, onde era um antigo amigão. Aí eu falei, cara, é o lugar. Quando eu vi aquela pista assim, livrinha, uma avenida grande, livrinha, não tinha um carro passando, 3 horas da manhã. Cara, eu botei a segunda marcha no carro e fui. Comecei terceira, e quarta, e quinta. E, nossa, cara, de repente eu estava na pista, só que dentro da cidade. Eu estava andando em velocidade de pista dentro da cidade. Porque eu conheci o caminho. Quantos estão entendendo aqui? Quantos estão entendendo aqui? Quando você não conhece o caminho, o que acontece com você? O primeiro fator que acontece quando você não conhece o caminho que você está seguindo, você sente medo. Corramos. Quando o texto fala corramos, qual é a diferença de quem anda e de quem corre? Segurança. Quantos estão entendendo isso? Se você está entendendo, eu queria que você já começasse a colocar para fora isso que o Espírito Santo também está gerando dentro de você. Corramos. Qual é a diferença entre correr e andar? A diferença de quem corre é a segurança. Você se sentia seguro, porque aquele caminho você conhecia. Então,
Cara, eu coloquei a terceira marcha, eu coloquei a quarta, eu comecei a voar naquela avenida, e eu falei, nossa, olha o amigão ali, nossa, olha o posto Ipiranga aqui do lado, e eu comecei a me identificar no lugar, e eu comecei a ver que todos os lugares em que eu passava, era exatamente o caminho que eu precisava, e eu achei maravilhoso aquilo. Só não corre quem não sabe onde está indo, é verdade ou não é? Eu não ia correr onde eu não sabia onde eu estava indo, gente. O que determina a sua velocidade é o conhecimento do caminho. Por isso que o apóstolo Paulo ele nos diz para correr com os olhos fixos em Jesus. Porque Jesus é quem? Ele é o próprio caminho. Oh Jesus, Ele é o próprio caminho. Ele é o próprio caminho, porque se nós corremos independente de para onde for, se eu estiver com os olhos fixos em Jesus, que é o autor, aquele que inicia a minha fé, e também o consumador, é aquele que termina a minha corrida, se eu correr essa corrida, iniciada no autor e consumador da minha fé, com os olhos fixos nele, Ele vai ser fiel para completar essa corrida. Quantos estão entendendo aqui? Aleluia. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele começa a boa obra nas nossas vidas e Ele a completa. Aleluia. Antes de ser quem nós somos, nós precisamos saber quem Deus sonhou que fôssemos. Antes de nós sermos quem nós somos, nós precisamos saber quem Deus sonhou que fôssemos. Antes de saber para onde estamos indo, nós precisamos saber para onde Deus sonhou que fôssemos. Ele é o próprio caminho, Ele é a própria verdade e Ele é a própria vida. Deus é um Deus relacional e tudo que Ele faz é visando o relacionamento. Porque embora Deus Ele te conheça, Ele deseja que você queira ter o seu coração conhecido por Ele. Quando você se deixa ser conhecido por Ele, Ele também quer ter o seu coração conhecido. E Ele confia a você uma jornada, uma caminhada com Ele. Queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente em Romanos 8, 28. Aleluia, Espírito Santo. Uau. Romanos 8, 28. Você pode colocar aí para a gente? Até o versículo 30. Tá? Então você segue aí. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pode passar. Pois aqueles que de antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pode passar. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. O desejo do Pai é que o Filho seja glorificado. O desejo do Pai é que o Filho seja glorificado. Você percebe aí, os que de antemão Ele conheceu, também os chamou. E os que de antemão Ele chamou, também os predestinou. Predestinou é dar um propósito. Ele te deu um propósito. Ele confiou a você uma jornada. Ele confiou em você, para você, uma caminhada. E qual é essa caminhada? Se nós formos na Bíblia e procurarmos as vezes que Deus chamou pessoas para qualquer coisa, Jesus Ele chamava as pessoas para quê? Para caminhar com Ele. Essa é a diferença entre uma pessoa que sabe onde está indo e uma pessoa que não sabe onde está indo. Porque se uma pessoa ela caminha com Jesus, ela com certeza sabe onde está indo. Ela com certeza sabe onde está indo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 11. Mateus 11.
Gente, eu gosto muito de pegar assim bases de textos, então vocês se preparam, vocês vão abrir Bíblia hoje, vocês vão ficar craque. Pode abrir sua Bíblia em Mateus 11. Mateus 11, versículo 25. Do 25 ao 28. Naquela ocasião Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quis revelar, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso. Aleluia, Jesus. Vi até Jesus. O convite de Jesus é: venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos lhe darei consolo. E eu vos lhe darei descanso. Como que uma pessoa de tanto caminhar, ela pode se fadigar? Eu queria só usar um exemplo, que eu gosto muito. Quando eu vou dar essa palavra, eu dou o exemplo, todo mundo fica... No próximo versículo, no versículo 29, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, e achareis paz e descanso para os seus corações. Nesse texto, no versículo 27, no 28, ele fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E por que no próximo versículo ele fala: agora tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve? Porque essas pessoas, elas caminhavam por um caminho em que elas não conheciam. E quem caminha devagar, cansa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: corram, corra com os olhos fixos em Jesus. Corra com os olhos fixos em Jesus. Então, o exemplo que eu queria deixar com vocês é: a pessoa todas as semanas, elas têm um fardo, imagina aí um saco de lixo, daqueles pretos assim, bem grandões, 100 litros, vamos colocar aí. E as pessoas, durante toda a semana, elas enchem aquele lixo, elas enchem com pecados, elas enchem com vícios, elas enchem com mentiras, elas enchem aquele fardo com as suas próprias verdades, elas enchem aquele fardo com todas as coisas que agradam a eles mesmos. Eles enchem, e durante a semana eles caminham bem devagar, com aquele fardo pesado, carregando culpa, carregando medo, carregando dor, carregando desânimo, carregando tristeza, carregando as coisas que elas nunca deveriam ter carregado. E qual é o semblante delas? Elas caminham olhando para o chão, porque todo o seu foco está no peso que ela está carregando. E quando o peso ele vem nas costas, elas encurvam e elas não conseguem olhar para o autor e consumador da fé delas. Elas andam encurvadas e elas andam todas as semanas com aquele fardo. Aí sabe o que acontece? Esse crente maravilhoso, ele chega no final da semana, no domingo, ele vem para a igreja. Aí ele vem aqui na frente, chora. Aí ele vem aqui na frente: oh Deus, tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus faz? Pega aquele fardo, ele fala assim: tomai agora sobre vós o meu fardo, porque tomai sobre vós agora o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E essa pessoa, ela descarrega todo aquele fardo lá, não pega o fardo de Jesus, não carrega o jugo de Jesus, e volta para casa com o saco vazio. Eu não sei se isso acontece com você. Não sei se isso acontece com você.
Mas, pelo amor de Deus, não é para atingir o seu coração. Isso é para causar arrependimento no seu coração e causar um novo entendimento do que é o chamado de Deus. Talvez você pode passar a sua vida inteira vindo culto a culto, descarregando o seu fardo, mas se você entender o que é realmente o seu chamado, o meu chamado não é ser missionário, o meu chamado não é subir comunidade e pregar a palavra, o meu chamado não é fazer as coisas que Deus me chama para fazer. Isso são consequências da minha caminhada com Ele, de uma caminhada em que eu olho fixamente nos olhos dEle, e Ele fala assim, qual é a vontade de Deus? Deus, Ele é um Deus totalmente previsível, é totalmente previsível, porque qual é a vontade de Deus? Se eu estou olhando para Ele fixamente no autor e consumador da minha fé, e Ele vê um cego aqui, o que Ele vai fazer com o cego? Ele vai curar o cego, e eu só sou um aprendiz dEle. Porque a caminhada com Jesus é uma caminhada de reflexo. À medida que eu olho para Ele, o caráter dEle vai sendo formado em mim. E quando eu passo por um cego com o meu saco, eu não vou olhar para ele, porque o meu foco está sobre as minhas costas. Mas quando eu olho para Jesus, Jesus para a caminhada, toca no cego e ele é curado. Isso é a caminhada com Jesus. Agora eu queria que você entendesse. O vir até Jesus, ele não significa que você está o seguindo. Vir até Jesus, quando Jesus ele diz, venha a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, não significa que você está o seguindo. Não significa que você está o seguindo. O que a maioria das pessoas fazem é justamente como eu falei. Elas caminham toda semana com esse fardo. Elas chegam no final de semana e dizem, ai Jesus, eu quero descanso, eu quero paz. E ela vai, descarrega todo aquele saco e durante a semana, novamente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o foco dela é só encher esse saco. Porque quem caminha olhando para o chão, vê lixo. E sabe quem caminha com o saco nas costas e vê um lixo? Ela é atraída por aquilo que ela vê. Você é atraído por aquilo que você vê. Imagina um inseto. O inseto ele é atraído pela luz. Por quê? Porque eu não tenho luz própria, então o inseto não vai ficar rodando em volta de mim. Ele vai ser atraído por aquilo que ele vê, aquilo que é mais brilhoso, aquilo que chama mais a atenção dele. Então, se você caminha olhando para o chão, você vai ser atraído para o lixo. Sabe o que você vai fazer? Pega o lixo, coloca no saco, continua a andar, procurando mais e mais lixo. Eu queria que você entendesse agora o segundo passo. Vi após Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 4:19. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Agora você pode voltar lá em Mateus 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vir após Jesus exige sacrifício. O vir até o Jesus só exige renúncia. Porque você renuncia aquilo que você pegou durante toda a semana, joga nos pés dele, joga nos pés da cruz, volta com o seu saco para casa. Agora, uma vida de vir após Jesus, ela exige sacrifício. Porque você não vai mais viver uma vida procurando aquilo que você quer procurar. Você vai viver uma vida totalmente de reflexo. E o que é uma vida de reflexo? Micael, uma vida de reflexo é justamente o que eu falei para vocês. É eu olhar aquilo e ser atraído por aquilo. Eu sou atraído por aquilo que eu vejo. Então, se eu vou após Jesus, significa que eu estou indo atrás dele.
E indo atrás dele, é como se ele caminhasse assim, ó, para mim. Vem, vem, vem. Opa, tem um cego aqui. Micael, aprende aqui comigo. Mansidão, humildade. Seja curado. E eu vou aprendendo junto com ele. E sendo transformado à medida em que eu olho para ele. Eu sou atraído por aquilo que eu vejo. Já dizia o velho e bom ditado: diga-me com quem tu andas e eu direi. Pois é, diga-me com quem tu andas e eu direi quem você é. Quem você tem sido? Essa é a minha pergunta para você. A palavra que eu tenho para trazer hoje é muito rápida, porque eu acredito que o Espírito Santo ele vai fazer algo sobrenatural nessa noite. Eu acredito em algo maior. Eu não acredito que realmente a palavra de Deus ela basta, mas se ela não for o firme fundamento dos nossos corações, não adianta de nada. E se eu não receber essa palavra com amor, de nada vale. Então eu acredito que o Espírito Santo ele vai mover algo aqui nessa noite. Então, quem você tem sido? À medida de quem você tem se transformado? Quem são suas companhias? Com quem você tem andado? Com quem você tem caminhado? Eu não estou falando de pessoas apenas, as pessoas que você anda junto. Eu estou dizendo com quem você tem caminhado. Quem tem sido o reflexo para você? Quem tem sido o reflexo para você? Quando Jesus ele nos chama para vir após ele, significa que aí sim vamos começar uma caminhada juntos, em uma vida de discipulado, fazendo com que nosso relacionamento com ele seja criado reflexos de quem ele é em mim, e ao longo dessa caminhada me tornando cada dia mais parecido com ele. Logo eu aprendo como ele toca, logo eu aprendo como ele enxerga, logo eu aprendo como ele cura, logo eu aprendo como ele fala, porque a caminhada de ir após Jesus significa que eu vou atrás dele, e tudo que ele faz eu vejo como ele está fazendo. Sabe, uma das coisas que Deus mexeu muito no meu coração, porque a palavra, quando a gente traz a palavra para a igreja, ela primeiro é ministrada dos nossos corações, e um dia eu comecei a orar a respeito disso, a respeito do que eu estava recebendo, a respeito dessa palavra, e eu falei: Jesus, uma pessoa chegava para mim e falava assim: Micael, eu tô com um problema na minha visão e eu preciso de uma oração. Eu preciso de uma oração porque eu marquei a cirurgia para quinta-feira, isso era uma segunda-feira, e eu preciso ser curada. Eu preciso ser curada. E eu cheguei diante da pessoa, alguns amigos meus estavam lá intercedendo do lado, e já intercedendo naquele ritmo pentecostal, e eu falei assim: peraí, Jesus, como você tocaria essa pessoa? Jesus, como você colocaria suas mãos sobre essa pessoa? Jesus, como você falaria com essa pessoa? Jesus, quais são as palavras que sairiam da sua boca a respeito dessa pessoa? Jesus, eu quero aprender de você a ser manso e humilde de coração. Jesus, eu quero aprender com você como tocar. Jesus, eu quero aprender com você como falar. Jesus, eu quero aprender com você como caminhar, Jesus. Eu preciso de você. Eu preciso que o seu reflexo seja criado em mim. Uma das frases que eu gosto muito de falar é que nessa caminhada em que você vai após Jesus, o desejo do Espírito Santo, ele nunca foi querer te usar. O Espírito Santo, ele não quer te usar, de jeito nenhum. O Espírito Santo não quer te usar. Porque o convite do Espírito Santo não é deixa eu te usar, mas é vamos trabalhar em parceria. Vamos trabalhar juntos. Porque quando Jesus ele fala em Mateus 11, no versículo 29, venha após mim, tome sobre mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve, e achareis descanso para os seus corações, e sabereis que eu sou manso e humilde de coração. O que é tomar o jugo?
Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai já falou aqui sobre o que é jugo. Todo mundo sabe o que é um jugo? Todo mundo sabe o que é um jugo? Levanta a mão quem sabe. Amém. Vou explicar para vocês o que é o jugo. O jugo ele é uma peça de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que eles andem no mesmo compasso enquanto eles puxam o arado. E aí eu lembro muito forte daquela palavra que Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Porque se eu sair do compasso do outro boi, já era a plantação. O jugo ele é uma peça de madeira que ela é colocada sobre dois bois, para unirem esses dois, enquanto os dois, no mesmo passo, eles puxam o arado. Os campos estão brancos. Quem são as pessoas que vão querer se unir ao arado? Quem são as pessoas que vão ter a coragem de se colocar presas em Jesus? Quem são essas pessoas? Sabe, gente, no meio desse tempo em que eu passei fora, eu aprendi muitas coisas assim, a respeito de quem Jesus é, a respeito do que a cruz ela realmente significa. E numa das simbologias da cruz, ela significa que os braços em que Jesus ele foi colocado, eles simbolizavam justamente a parte de um jugo. Era mais ou menos do tamanho de um jugo, a peça de madeira. Nos anos antepassados, eles usavam essa mesma peça que era colocada nos braços da pessoa. Tá bom que eles faziam as cruzes, eles faziam com o tamanho exato para os braços de quem ia ser crucificado. Mas era a mesma espessura, a mesma grossura. A mesma espessura e a mesma grossura e a mesma madeira que eram colocados sobre as costas dos bois, enquanto eles puxavam o arado. O terceiro convite de Jesus é: venha a mim, tome sua cruz e siga-me. E siga-me. Cara, eu não sei o que o Espírito Santo ele quer fazer aqui hoje, mas eu quero ser transformado. Eu quero sair daqui mais apaixonado por Jesus do que eu entrei aqui hoje. Eu quero sair daqui, desse lugar, mais apaixonado por Jesus do que eu entrei aqui hoje. Tem pessoas aqui que querem isso? Quantos são apaixonados por Jesus aqui? Eu acredito que tem uma geração apaixonada. Tudo que eu quero nessa noite é me apaixonar mais por Jesus. É ser transformado à medida da imagem e semelhança dele. Eu quero ser como Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Jesus é a perfeita imagem do Deus. Israel ia atrás de um Deus invisível e por isso Israel se perdeu no caminho. Ninguém sabia quem era Deus. Era simplesmente o Deus de Abraão. Por quê? Quando os israelitas eles oravam a Deus, eles falavam Deus de Abraão. Porque tudo que eles tinham era a imagem de um Deus invisível. E a única referência que eles tinham de quem tinha visto Deus era Abraão, porque Abraão viu a Deus. Colossenses 1, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Você pode colocar para a gente ali, é bem rápido.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão de Timóteo, pode passar. E aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé de vocês e que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. E por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo. E este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Pode passar. Vocês o aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel e ministro de Cristo para conosco, e que também nos falou do amor que vocês têm pelo Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Por isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo passam a agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou a um reino de luz do seu Filho amado, e em que temos a redenção ao saber que o perdão dos nossos pecados, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça de todo o corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora por Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem ali alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado em todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia. Qual é o nível do seu amor pelo Espírito Santo? Nós sabemos que Jesus, Ele é amor. Então Ele, como amor, Ele não precisa ser amado. Quem tem que receber amor é você. Sabe, enquanto algo que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, eu só vou terminar aqui essa última parte. Eu já estou querendo pular tudo, gente, porque o Espírito está muito, muito forte aqui falando comigo. A conclusão: no final dessa caminhada, Cristo vai achar o resultado do reflexo dele, que foi gerado em você, por motivo dessa caminhada, e logo vai convidar você a fazer o mesmo. Pode abrir aí rapidinho para mim, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. E lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Abre para mim agora em João 14, 12. Gente, vocês não precisam abrir não, muito rápido o que a gente vai fazer aqui. João 14, 12.
Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras maiores que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Porque eu estou indo para o Pai. Esse foi o desejo de Jesus, esse foi o desejo de Deus, que toda aquela caminhada com Ele, toda aquela vida de reflexo com Ele, o momento em que eu olhava nos seus olhos, o momento em que Ele vinha e falava: filho, vem comigo, olha, eu vou curar. Olha, eu vou levantar minhas mãos sobre a multidão. Olha, eu vou multiplicar o pão. Essa vida de reflexo foi gerada em nós. E no final dessa caminhada, enquanto Jesus estava indo para o Pai, qual foi o desejo que ele queria que os discípulos fizessem? Ele falou: por meio de mim, por causa desse reflexo criado em vocês, vocês fariam obras maiores do que eu fiz. Vocês fariam obras maiores do que eu fiz. Ainda maiores. Ainda maiores. Esse é o desejo de Jesus. Esse é o desejo de Jesus. Sabe, eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei como você entrou aqui hoje, de verdade. Eu não faço ideia. Acho que todo pregador fala essa frase, né? Mas eu não faço ideia, realmente, de como você entrou aqui hoje. Mas eu queria te falar, enquanto eu estava aqui, e Deus ministrou muito essa canção no meu coração durante o louvor, e também durante a semana Deus ministrou muito no meu coração sobre aquela música que fala sobre o ousado amor de Deus. Sabe, em Lucas 15, você pode abrir sua Bíblia comigo rapidamente. Lucas 15, só para vocês entenderem. Amém? Amém? Amém. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás dessa ovelha perdida, até encontrá-la? E quando o encontra, coloca alegremente nos seus ombros e vai para casa. Ao chegar, ele reúne todos os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei uma ovelha perdida. E lhes digo que dessa mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Quantos precisam de arrependimento nessa noite? Eu preciso de mais arrependimento. Eu preciso de mais. Agora imagina você como um pastor. Qual seria a sua prioridade se uma ovelha se perdesse das 99? Eu vou falar para vocês, sinceridade no meu coração. Eu ampliaria a cerca. Quantos fariam isso? Quantos fariam isso mesmo? Não, gente, vamos sinceridade de coração mesmo. Eu ampliaria a cerca, eu colocaria uma fechadura mais forte, eu faria ali uma cobertura se estivesse chovendo ali em cima delas, mas de jeito nenhum eu ia atrás dessa uma ovelha. Mas que amor é esse? Que amor é esse? Que se das 100 ovelhas uma se perdesse, ele deixaria as 99 e iria atrás dessa uma. Eu não sei você, mas se existe uma ovelha aqui dentro que se encontra perdida, Jesus está aqui por você. Jesus, Ele está aqui por você. Que amor é esse? Que amor é esse? Que ousado amor. É um amor imprudente, é um amor que não tem consequências. E ali diz que quando ele encontrasse aquela ovelha, ele colocaria alegremente ela sobre os seus ombros. Ele traria de volta para casa e ele juntaria toda a vizinhança e falaria: ei, alegrem-se comigo, porque eu encontrei a ovelha que tinha se perdido.
E ele diz mais: em verdade eu vos digo, que há mais alegria no céu quando uma alma se arrepende, do que quando 99 não precisam de arrependimento. Cara, eu não sei onde Jesus ele quer trazer isso aqui, eu não sei onde Jesus ele quer entrar, e ele quer trazer essa palavra, mas eu acredito que aqui no nosso meio existem pessoas que dizem: ah, Micael, mas eu não sou merecedor. Mas eu não sou merecedor. Sabe, enquanto Jesus ele estava para ser crucificado, o véu ele foi rasgado no momento da crucificação, e no momento da redenção o véu foi rasgado. E tem um texto que diz, eu não lembro muito bem, mas tem um texto que diz que, e ele foi rasgado, ele foi transpassado, se eu não me engano é Isaías 53, isso mesmo. Isaías 53 diz que ele foi transpassado, ele foi oprimido, ele foi rasgado, ele foi humilhado. E por suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Nós somos sarados. Eu assisti, gente, essa semana, uma pregação que diz: não deixe Jesus no Getsemane. Não abandone Jesus no Getsemane. Eu não quero abandonar Jesus no momento em que Ele precisar mais de mim. Sabe, muitos pensam assim que, nossa, o fim do mundo vai ser uma destruição, o fim do mundo vai ser um caos e ele vai ser totalmente destruição. Gente, eu não vejo o fim do mundo como uma destruição, sabe por quê? Porque o fim do mundo, ele não é uma fuga para Deus, ele é um casamento. Ele é um casamento. O fim do mundo, ele não é uma fuga para Deus, ele não é uma fuga para o povo de Deus e falar assim: eu estou tirando vocês dessa destruição que vai acontecer, mas é um casamento, quando nós vamos nos encontrar com Ele, face a face, é o encontro da noiva com o noivo, é o encontro da igreja com o noivo, não é uma fuga, é um casamento. Então, na alegria de Jesus, ou na tristeza, até que a morte nunca nos separe. Até que a morte nunca nos separe. Porque a morte de Jesus nos aproximou dele. A morte de Jesus nos aproximou dele. Porque pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Quando Jesus ele estava sendo chicoteado, e quando aqueles soldados, eles pegavam aquelas, como se diz, gente, a palavra eu esqueci, aquele chicote, né? Aquele chicote cheio de ossos de carneiro, de cabrito, não sei o que era, eram pedaços de osso, mais pedaços de metal, e eles entravam na carne de Jesus, e quando vocês já assistiram o filme, quando aquele chicote voltava, ele dilacerava o corpo de Jesus, ele rasgava o corpo de Jesus. E aí você diz: Micael, mas eu sou tão pecador, mas eu sou tão terrível, eu não tenho essa cara assim de olhar para a cara de Jesus. Sabe por que você pode olhar hoje para os olhos de Jesus, para a face de Jesus e ser transformado por Ele? Porque não existe véu, porque Ele foi rasgado, porque Ele foi transpassado, porque Ele foi oprimido, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Não existe mais véu que separa o santo do santíssimo lugar. Nós ousadamente podemos entrar no santíssimo lugar e contemplarmos face a face Ele, e sermos transformados diariamente à medida da sua face. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3, rápido, é o último texto. 2 Coríntios 3. Meu Deus. Uau. Versículo 7 para frente. Todos já abriram? Amém, amém, amém. Eu quero que todos acompanhem esse texto comigo, é muito importante isso. Versículo 7.
O ministério que nos trouxe a morte foi gravado em letras e pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas eles não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória alguma, em comparação à glória insuperável, e que estava se desvanecendo, se manifestou com glória. Quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos com tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o seu coração, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Ei, eu não sei se você entendeu isso aqui. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Todos nós, com face descoberta, podemos contemplar a beleza da sua formosura, e podemos estar com face descoberta, face a face com a sua glória. Estamos sendo transformados dia após dia. O que é dia após dia? É um relacionamento, é uma caminhada. Dia após dia estamos sendo transformados. Imagina aquele bom pai, que ele está ensinando o filho a andar. Eu imagino Jesus assim, porque quando eu me relaciono com Jesus, eu me imagino uma criança. E eu imagino Jesus assim, como um bom pai, igual meu pai fazia comigo quando era pequeno. Ele abria os braços e fazia assim: vem, Micael, vem. E eu, uma criança indefesa, estava aprendendo a dar os primeiros passos. Mas quando eu olhava para o meu pé, eu vacilava. Mas quando eu olhava para o meu pai, eu caminhava, porque o reflexo dele estava sendo gerado em mim. Eu não sei quantos precisam disso nessa noite. Eu preciso de mais disso. Preciso de mais. Mas eu queria que você se levantasse agora.